Olá! Estamos iniciando uma série de estudos bíblicos com o nome Crescendo na Vida Cristã. E hoje já iniciamos com a primeira lição: Crescer é o imperativo de Deus. E para essa primeira lição eu quero usar o texto da segunda carta de Pedro, no seu capítulo 3, versículo 18. Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto, escrito por Pedro, pede que os cristãos cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Portanto, crescer é o imperativo de Deus. É uma ordem, é um mandamento, é uma orientação direta de Deus para nós. Portanto, não é uma opção ou uma escolha, mas é uma ordem divina. Assim que nos tornamos cristãos, a partir de agora, espera-se que cresçamos, que a nossa fé se desenvolva. Um ser vivo, ele deve passar por diversas etapas do seu desenvolvimento. Ele precisa crescer de forma integral e saudável, até chegar à vida adulta, pois a vida resulta em desenvolvimento. Não podemos ficar estagnados na vida. No texto de Lucas, no capítulo 1, do versículo 80, Lucas fala do menino João Batista, após o seu nascimento. E ele diz, o menino crescia e se fortalecia no espírito. João Batista crescia e seu espírito era fortalecido, crescia, se desenvolvia. Ele amadurecia em sua espiritualidade. E logo em seguida, no capítulo 2, do versículo 40, Lucas fala de um outro menino, agora se referindo diretamente a Jesus. O menino, Jesus, crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, no Evangelho de Lucas, nós temos a referência ao menino João Batista e ao menino Jesus, e os dois cresciam, eles desenvolviam a sua fé. Mas o texto que eu quero chamar a atenção para vocês é um pouco mais adiante, em Lucas, no capítulo 2, versículo 52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E esse texto nós vamos usar como didaticamente para fazer a explanação de nossa aula de hoje. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Esse texto nos ensina que Jesus teve um crescimento integral. Ele cresceu como qualquer criança. Cresceu fisicamente, mentalmente, mas também cresceu espiritualmente. Jesus desenvolveu-se de forma integral e saudável. Cada estágio foi perfeito para a sua idade. Cada estágio de sua vida foi perfeito para a fase em que ele estava vivenciando. E aqui, nesse texto, nós temos um modelo que pode ser aplicado na vida de todos os cristãos, em todos os lugares. Então, não basta nascer de novo. Nascer de novo é fundamental para que a nossa espiritualidade comece de fato. Ao nascer de novo, nós passamos a ter um relacionamento com Deus. Somos inseridos na família de Deus. Fazemos parte do corpo de Cristo. Mas há, sim, uma expectativa sobre nós que a nossa fé se desenvolva, floresça, continue a crescer. Ninguém nasce um cristão e está pronto, acabado. Mas a sua espiritualidade está em desenvolvimento. Precisa se desenvolver, precisa continuar crescendo. Portanto, na lição de hoje veremos que o crescimento é uma ordem, um imperativo de Deus. E vamos usar primeiramente esse texto de Lucas 2,52, em que nós vemos que Jesus crescia em sabedoria, estatura
e graça. Então, nesse crescimento integral em que Jesus cresce em todas as áreas, conforme o texto aí de Lucas 2:52, eu vou iniciar com estatura. Precisamos crescer em estatura. A humanidade de Jesus era perfeita. Ele apresentou um desenvolvimento natural e integral ano após ano. Nós sabemos que coisas mortas não crescem, elas ficam estagnadas, elas acumulam. Mas se há vida, se há saúde em um corpo físico, o crescimento será uma verdade, será algo natural. Seres vivos devem crescer, eles devem se desenvolver. As suas células continuam se reproduzindo. E Jesus se desenvolveu como uma criança normal em cada uma das fases de sua vida. Isso nos leva a um conceito importantíssimo na vida do cristão: a mordomia do corpo. O cuidado do próprio corpo é uma responsabilidade de cada cristão. Precisamos entender que os nossos corpos pertencem a Deus. O corpo não é uma possessão nossa, mas é algo que nós recebemos de Deus e devemos prestar contas a Deus sobre o que nós fazemos com os nossos corpos. Conforme o apóstolo Paulo nos ensinou lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vós mesmos? Portanto, queridos, Deus nos deu um corpo maravilhoso. A natureza humana é uma obra de engenharia divina, mas Ele nos deu para que nós sejamos responsáveis e cuidemos dos nossos corpos. E como se cuida do corpo na prática? O crescimento em estatura necessita de um cuidado especial sobre os nossos corpos. Primeiro, alimentação saudável. Para que o corpo cresça com todos os nutrientes que ele precisa, nós precisamos de uma alimentação equilibrada. Higiene diária. Precisamos cuidar dos nossos corpos. Quando tomamos banho, estamos tirando as células mortas de nossa pele. O sono. O ser humano foi criado para dormir e precisamos de sono de qualidade. Precisamos dormir as horas necessárias para a reabilitação de nossas energias. O ser humano precisa de descanso. O ser humano precisa de atividade física. Estamos vivendo tempos complexos com o isolamento social, quando as pessoas ficam restritas aos seus lares, academias fechadas e toda essa dificuldade para fazer exercício, para fazer caminhada. Mas a atividade física é fundamental para o desenvolvimento e para o cuidado de nossos corpos. E a luz solar. O corpo também precisa de luz solar para que ele funcione, para que ele produza todas as vitaminas necessárias ao seu desenvolvimento. Então esse conceito de cuidado do corpo, a mordomia cristã, é uma responsabilidade de todos nós. Jesus crescia em estatura. Para que os projetos de Deus se cumprissem na vida de Jesus, no seu ministério, ele tinha que cuidar de forma responsável do seu corpo, do físico que Deus lhe deu, para que ele cumprisse a sua missão. Falando ainda de crescimento integral, agora eu falei de estatura, agora vamos falar de crescer em sabedoria. Jesus, quando ele tinha 12 anos, ele impressionou os mestres da lei, ouvindo-os e interrogando-os. Você se lembra daquela passagem quando Jesus ele foi até a festa de Páscoa com a sua família e depois no retorno seus pais não localizaram ele no grupo. Seus pais retornaram e 3 dias depois encontraram Jesus conversando no templo e falando com os mestres, os doutores da lei. Jesus ouvia e fazia perguntas. E os mestres estavam impressionados com a sabedoria
de Jesus Cristo. Ele falava com uma profunda sabedoria, isto aos 12 anos de idade. Jesus cresce, aos 30 anos de idade, ele inicia o seu ministério. E além dos milagres extraordinários que Jesus fez, as curas sobrenaturais, as multidões se impressionavam com a sabedoria no conteúdo do discurso de Jesus. O seu discurso ético era muito elevado e apresentava uma sabedoria que impressionava as pessoas. Jesus tinha um conhecimento excepcional da lei e fazia explanações sobre o assunto que impressionava a todos. A palavra sabedoria pode ter vários sentidos, vários sinônimos na Bíblia. Ora podemos pensar em sabedoria como discernimento, como prudência, como conselho, como uma habilidade e outros sinônimos mais. Mas a ênfase bíblica na palavra sabedoria é algo impressionante, que nos impressiona absolutamente. O apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que continue estudando as Escrituras. Para quê? Por quê? As Escrituras podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo disse isso na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 3, do verso 15. Ele orienta Timóteo para que Timóteo continuasse estudando as Escrituras que tinham a capacidade de torná-lo sábio. Isto é o que nós temos mais de importante que nós precisamos entender. As Escrituras nos capacitam para ter acesso à verdadeira sabedoria. Existe uma sabedoria, e falamos aqui de uma sabedoria humana, que pode ser adquirida de outras formas. Tem uma sabedoria que pode ser adquirida pela vivência, pelas experiências que nós vamos tendo na vida, isso amplia a nossa sabedoria na tomada de uma decisão. A sabedoria pode ser adquirida pela observância das coisas, observância do universo. O estudo amplia a nossa sabedoria, a reflexão nos torna homens mais sábios, né? Os filósofos usavam a mente em busca da sabedoria, e é daí que vem a palavra filósofo, né? O amigo da sabedoria, aquele que deseja a sabedoria. Mas nós estamos falando aqui de uma sabedoria que vem de Deus. Esta é a verdadeira sabedoria que todo cristão precisa alcançar. E somente na palavra de Deus nós teremos acesso a essa sabedoria. A fonte da sabedoria está na Bíblia. E o quanto antes o cristão entender isto fará uma diferença enorme em sua caminhada cristã. Eu te pergunto, você tem crescido em sabedoria? À medida que a sua fé cristã se desenvolve, você tem a percepção de que está se tornando mais sábio, mas não de uma sabedoria humana, mas de uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que vem de Deus. O livro de Provérbios é um livro que tem como tema central a sabedoria. O Salmo de número 111, no versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ou seja, a essência da verdadeira sabedoria está no temor a Deus. Então, quem não teme a Deus, quem não honra a Deus, quem despreza o conhecimento de Deus, está muito longe de saber o que é a verdadeira sabedoria. Ele pode ter conhecimento, ele pode ser erudito em algumas áreas, ele pode ter expertise em alguns quesitos humanos, mas ele está muito longe de saber o que é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus. Essa sabedoria deve ser buscada na Bíblia, na Palavra de Deus. Portanto, querido, leia, estude, medite na Palavra de Deus
e seja verdadeiramente sábio. E agora, em terceiro lugar, pensando ainda em crescimento integral e usando aquele texto de Lucas 2,52, que Jesus crescia em estatura, em graça e sabedoria, agora eu quero falar sobre o que é crescer na graça. Primeiro, eu pergunto o que é graça. Primeiro precisamos entender o que é graça. Graça é uma bênção de Deus e significa um ato de bondade imerecido. É Deus nos dando bondosamente algo que nós não merecemos, não éramos dignos de recebê-lo. Alguém também já disse que graça é o poder que nos capacita a andar de acordo com a vontade de Deus. Isso se dá através da dependência que temos de Deus a cada momento da vida. Ou seja, é uma capacitação que me permite andar dentro da vontade de Deus. E isso vai gerando uma dependência em várias situações, em vários momentos de minha vida. A graça é uma prova do amor de Deus por nós. O fato de Jesus ter vindo e morrido numa cruz por nós é a graça de Deus sendo manifestada aos homens, aos pecadores, manifestada ao mundo. Nós somos salvos pela graça. A própria salvação é um dom de Deus. É algo que Deus nos concede, que nós não mereceríamos ou que não temos o mérito, não conquistamos por nosso mérito próprio. Efésios 2,8 é muito contundente. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Definitivamente, nós não merecíamos a salvação. Então, isto é graça. Agora, como crescer na graça? Respostas práticas sobre como crescer na graça. Primeiro, estudo, meditação e prática da palavra. Isso gera crescimento espiritual. Não basta apenas ler a Bíblia e conhecê-la, isso é importante. Mas eu preciso meditar na Bíblia, refletir nos seus ensinos e aplicá-los em minha vida cristã. Isto gera crescimento. Oração. Relacionamento com Deus através de um diálogo da oração. Isto é crescer na graça de Deus. Eu conheço mais a Deus, eu desenvolvo meu relacionamento com Ele e permito que Ele trabalhe no meu coração e trabalhe no meu caráter. Cumprimento da lei do amor. A essência da fé cristã é colocar o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. Quando eu pratico a lei do amor, respondendo à orientação divina, respondendo ao que Deus espera de mim, isto gera desenvolvimento, isso gera crescimento em minha espiritualidade. E o serviço cristão? Quando eu sirvo a igreja, quando eu sirvo aos meus irmãos, quando eu coloco os meus dons e talentos a serviço do reino de Deus, isso gera edificação espiritual e colabora para que eu cresça na graça de Deus. Mas eu quero deixar aqui um alerta para você. Portanto, crescer na graça leva tempo, requer esforços e significa mudança. Então, ninguém cresce na graça sem nenhum esforço pessoal, sem desejar essa mudança, sem permitir que Deus faça essa mudança. E também precisamos entender que isso leva tempo, precisa ser desenvolvido. Podemos chamar isso de um processo de santificação. Eu vou permitindo que a santidade de Deus transforme a minha natureza. Então isso leva tempo, requer esforços pessoais, eu preciso querer que isso aconteça e eu dou a minha contribuição. Isso também significa mudança, uma disposição para mudar. Voltando agora a 2 Pedro 3,18. Crescei na graça
e no conhecimento. Agora eu quero falar sobre crescimento no conhecimento. Como se dá, como eu posso crescer no conhecimento? Eu quero colocar 2 pontos aqui. Primeiro, crescer no conhecimento das Escrituras e, em segundo, crescer no conhecimento de Deus. Então, em primeiro lugar, preciso crescer no conhecimento das Escrituras. Se eu desejo crescer na vida cristã, eu preciso crescer no conhecimento da Palavra de Deus, preciso permanecer fiel aos seus ensinos e isto me conduz à maturidade cristã. Por isso, a Palavra de Deus desenvolve o meu crescimento. Quando eu a conheço, eu cresço. E eu também preciso crescer no conhecimento de Deus. Também através da palavra, eu vou conhecendo a mente de Cristo e através do relacionamento com a igreja, vivenciando a vida comunitária da igreja, o relacionamento com os irmãos, estando conectado ao corpo de Cristo, eu vou entendendo os propósitos de Deus para a minha vida, os planos de Deus, e eu vou compreendendo como Deus age na minha vida. Isto vai ampliando o meu conhecimento de Deus. Jó, em seu livro, ele teve experiências profundas com Deus. Ele já era um homem que temia a Deus, um homem temente a Deus. E Jó disse, antes daquelas experiências, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nas experiências da vida, em suas vivências pessoais, Jó conheceu a Deus de uma forma mais profunda. E quanto mais ele conhecia, mais ele permanecia fiel a Deus e se apegava a Deus. Então, precisamos crescer no conhecimento da Bíblia e precisamos crescer no conhecimento de Deus. Quem é o ser de Deus? Quem é a pessoa de Deus? A natureza de Deus? Pai, Filho, Espírito Santo, os atributos divinos, tudo isto eu conheço estudando a Bíblia e vivenciando essas experiências e aos poucos a minha compreensão de quem é Deus, ela se amplia. Mas lembrando, esses 2 crescimentos que eu mencionei, eles se dão por meio do estudo das Escrituras e da obediência à Palavra de Deus. Ok? Eu estudo as Escrituras e eu a obedeço. Isso vai ampliando o meu conhecimento e eu vou conhecendo a Deus de uma forma mais profunda. Esta foi a nossa primeira lição. Hoje nós aprendemos que crescer não é uma escolha, não é uma opção, mas é um imperativo de Deus. É isso que Deus ordena que todo cristão faça. E se eu não quero crescer na minha fé, não desenvolvo a minha espiritualidade, a minha caminhada cristã, eu não estou obedecendo ao que Deus disse que eu deveria fazer. Agora cabe a cada um de nós crescer, mas o crescimento precisa ser integral. Precisamos crescer em sabedoria, crescer em estatura e crescer em graça. Precisamos também crescer no conhecimento das Escrituras e no conhecimento de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Terminamos aqui a nossa primeira lição.